Fala, meu povo! Iniciando mais um episódio para vocês. Hoje estou com ela, que meu coração já estava com saudades, né? Porque atendia meu pequeno, né, antes de eu me formar. Ela que é odontopediatra, professora lá da UFAL e doutora em odontopediatria. Doutora Daniela Pugliese. Um prazer tê-la aqui, que foi minha professora durante a graduação. Como eu falei, atendeu meu pequeno, então é uma honra tê-la aqui com a gente, tá? Não, a honra é toda minha, pode ter certeza. É um prazer receber você aqui. Aliás, eu tô meio brigado aqui com o Sérgio e com a Priscila. Porque no último episódio eu fui excluído. Só as mulheres que mandaram aqui. Chamei 3 convidadas, aí tirei, botei todo mundo aqui. Meu Deus. Aí eu tive que ficar servindo vinho aqui, as meninas comer uma bandeja de frios, enfim, né? Tô meio brigado. Mas voltou. Brincadeiras à parte, é um prazer receber você aqui, primeira vez que a gente está se vendo. Apesar de já ouvir e escutar muito sobre você, né? Em relação ao Gustavo, a Priscila, ou a questão de falar no diminutivo. Uma paciência que eu digo, meu A Deus. paciência de monge, né? E é uma especialidade que é complicada, né? Tem o seu lado muito bom, que eu acredito que tenha, e tem de fato. Até porque a gente atende criança também. Mas tem suas peculiaridades, né? A gente costuma fazer a primeira pergunta, que é um clichê. Sim. Você consegue separar doutora Dani? Agora é Dani, né? Começou com doutora Daniela, agora é Dani. Vai lá. Tia Dani. A doutora Dani para Dani fora do consultório? Você consegue separar as coisas? Olha, é muito difícil. Porque quem lida com criança, né? Parece que a gente está sempre ali naquele ambiente de magia, do lúdico. Então, é muito difícil eu dissociar isso. Eu até fico me policiando. Justamente para não levar tanto para o meu dia a dia esses diminutivos, essa coisinha está sempre, né? Acaba levando para a vida pessoal, até na conversa em família. Justamente. Aí eu procuro me policiar nisso aí, mas é um mundo mágico, realmente. E de certa forma acabou personificando o seu atendimento, essa questão, né? Porque apesar de eu não conhecer... Você já sabia como é que era. Quando a Priscila já falava no diminutivo, você tá falando da tia Dani, né? Então eu já sabia. Então, de certa forma, fez total diferença, né? Toda vez que a gente fala alguma coisa, até o Google ele fala, não, é tia Dani e tudo. Então a gente já sabe, né? Isso é um diferencial, assim, que eu vejo de longe. Com certeza. Né? Como foi que você quis fazer odontologia? Olha, a minha mãe é dentista, né? Agora ela já está aposentada, mas eu adorava ir com ela para os atendimentos. Sério? Ela atendia no hospital, era concursada do estado, e para mim, nas férias, era o meu passeio, era ir com ela. Sentia aquele cheirinho peculiar daquele ambiente. Mas você era pequenininha? Eu era pequenininha, eu tinha o quê? Rapaz, que coisa, ela gostava de... Gostava de ir. Gostava de ir. Meus irmãos ficavam na casa da minha avó e eu ia com minha mãe. Que coisa, Eu lembro que quando pequeno eu tinha a mesma sensação. Luiz tinha mesmo. Quando meus pais... Mas você gostava de ser atendido? Fui pra ser atendido. Meus pais não tinham nada a ver com... Na verdade, na família não tinha ninguém de saúde. Mas quando eu ia ao dentista, e era Luiz também, meu xará, Luiz, aí eu levantava sozinho e ia. Não ficava puxando o pai e a mãe, né? Aí meu pai e minha mãe, você não tá com medo, não, é? Porque eu tô com medo aqui de você ir. Não. Aí eu sentava, tomava anestesia, numa boa. Tá vendo então, de que muitas tanto vezes as pessoas são ficarem falando sim. de mim assim, você é o dentista, você não tinha medo. Que é dentista, vou ver o que é. E aí, a partir daí, que deve ser parecido, então, a Tomou história, gosto. Né? Tomei gosto. Né? Eu gostava de ver a minha mãe fazendo os atendimentos. Poxa, que legal, né? Ela e me ela atendia criança também? Ela atendia criança também. Na verdade, ela até preferia. Mas eu me lembro assim que nessa época eu não fazia distinção entre adulto e criança. Eu gostava daquele ambiente. Poxa, que legal. E você tem a lembrança disso, né? Tenho a lembrança disso. Do cheirinho. Acredita? Que muita gente não gosta. Que muita gente não gosta. Mas é assim, é uma coisa que realmente marca, é memória né? olfativa total. Mas tia Dani é uma excelente professora.
como é que a docência chega na tua vida? Durante a graduação, você já se identificava com essa área ou foi muito depois? Não, eu me lembro que na época da escola eu não fazia tanta questão de apresentar os trabalhos, não. Né? Eu sempre ficava com a partezinha menor da apresentação. Né, Mas aí, como eu já desde a graduação já me interessava por odontopediatria, eu fui fazer a especialização fora, certo. em São Paulo. Isso em 99. Foi um ano que eu me formei. E daí eu tomei gosto pela coisa. A gente publicou um trabalho, eu e meu orientador na época da especialização, e aí eu fui ficando. Era para eu passar 1 ano, eu acabei passando 7. Meu Deus! Porque eu fui me interessando e os trabalhos foram sendo publicados e participando de jornada. Eu falei, não quero ir embora. Aí eu fiz mestrado e daí então para o doutorado foi um pulo. Mas durante a graduação já tinha também essa participação na odontopediatria? Sempre fui bolsista. Nessa área também? Não era na área de odontopediatria. Era em outras áreas, mas eu toda a vida fui bolsista, fui monitora. Bem atuante. Bem atuante, Eu gostava de estar por dentro, né? Mas não tinha esse sonho de, quando eu me formar, eu vou querer ser professora. Não tinha esse sonho. Acabou se tornando... Acontecendo naturalmente. E a odontopediatria entra onde? Desde a época da graduação, quando a gente começou a atender criança. Eu me lembro até hoje da minha primeira paciente, Stephanie. Lembro o nome, ó. Lembro do nome dela. E assim, ela foi uma paciente bem trabalhosa, porque ela tinha várias necessidades odontológicas, enfim. E eu tomei gosto. Eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí, quando a gente toma gosto, assim, quando a gente se identifica na verdade, aí assim, monitoria, trabalho, eu me lembro que o primeiro trabalho que eu apresentei foi em Natal, num congresso, então assim, aí foi sendo picada por esse bichinho da docência, realmente. E hoje eu não consigo me imaginar, eu digo, meu Deus do céu, vamos supor que a odontologia acabe. Eu digo, o que é que eu vou fazer? Porque eu não sou desse negócio de hobby, não tenho. Vocês acreditam? Não tenho. Eu falo assim, meu Deus do céu, sai daí, tô lascada, como diz. Não tenho outro horizonte. É isso e isso. É bom e ruim, né? É bom que você tá decidida. Em falar, porque realmente é uma coisa que toma conta de mim. Vive pra isso. É seu estilo de vida. É verdade, Eu digo, não sei fazer outra coisa. Que tem gente que fala, não, eu gosto nas horas vagas de fazer crochê, de fazer bordado. Triatlo. Eu digo, gente, triatlo. Amo academia. Não gosto de nada. Vocês acreditam? O meu negócio é odontopediatria. É trabalhar. É trabalhar com criança, odontopediatria. E quais são as competências de um odontopediatra? Olha, eu acho que a primeira coisa é gostar de lidar com criança. Né? Primeiro lugar. Pelo menos isso, né? Eu fui irmã mais velha, prima mais velha. Então, assim, eu sempre gostei de olhar os meus primos caçulas, os meus irmãos. Tem que ter essa característica, né? Você acha que... Qual é a principal característica, assim, de odontopediatra? Poxa, eu quero ser odontopediatra. O que é que eu preciso ter, assim, no meu perfil? Você precisa ter muita paciência. Comece de verdade. De verdade. Você tem que atender o seu primeiro paciente com a mesma paciência que você vai atender o seu último. Gostei disso. Entendi. Né? Você pega um menino danado de primeira... Quando você chegar no final do atendimento, teoricamente, você tá com a cabeça ruim, né? Mas então você tem que ter uma cabeça boa para trabalhar isso, né? Essa recuperação, assim, né? Esse respira fundo, toma um gole de água e vamos que vamos. E às vezes você fica mais irritada com os pais do que a criança. A gente vai chegar lá. Tem que educar os pais muitas vezes, Justamente. Né? São muitas vezes os pais que sugam aquela sua energia, né? Mas essa é a principal dificuldade de atender criança? Você acredita que são os pais ou não? Realmente a criança em si? Não. É porque assim, como eu já tenho muitos anos, né? Sim. Eu já vou fazer 23 anos de formada. Não parece. Pois não parece. 23 anos. Então assim, a gente, eu digo, olhem, sentou aqui na cadeira, sou eu que vou atender, não vai embora sem ser atendido. A não ser assim que a mãe fale, olha, não, ele não vai ser atendido, tal. Mas isso daí ainda não aconteceu, né? Não sei o que é que me espera lá na frente, mas é
é isso que eu lhe disse, é ter muita paciência e não deixar a peteca cair, né? Você sabe, sim. você foi minha aluna, Não, ter eu ficava cuidado admirada. para a criança não te envolver, né? Porque muitas vezes você fica emocionado com Sim. aquele choro, né? Mas a gente tem que É pro bem dela, pro né? bem dela. Mas vamos lá, no atendimento. Chegou hoje lá uma criança com os pais. E ela realmente precisa fazer algum procedimento que é necessário, senão vai ser muito ruim para ela não fazer. Você primeiro vai condicionar os pais, explicar ali que precisa mesmo, se precisar segurar um pouquinho, precisar ouvir o choro, ou primeiro você vai se direcionar à criança. Como é que funciona isso? É uma coisa em conjunto. É nesse procedimento que você vai porque fazer, vamos dizer. Pronto, porque eu sempre digo assim, que na odontopediatria não é essa relação de via dupla. É um triângulo, né? É uma tríade, porque Sim. somos nós, a criança e os responsáveis. Aham. Então, assim, eu tenho que me dirigir àquele contexto. Então, não só a criança, como também aos responsáveis. Se for um procedimento tipo de urgência, realmente essa Isso, minha de conversa urgência. vai ser um pouquinho mais rápida, né? Mas se for uma coisa que pode esperar, a gente sempre tenta fazer o manejo Sim, do comportamento sim. e ir condicionando aquela família. Porque o mais difícil, pronto, achei um ponto difícil na odontopediatria, é essa adesão dos pais às suas orientações. Que muitas entendi. vezes você se desdobra ali, mas alguns hábitos não são mudados em casa. Aham. Então Você precisa de uma ajuda, você orienta ali, mas não é feito do aquilo. dia a dia. Porque muitas vezes a sensação que a gente tem lá na UFAL, eu falo, meu Deus, é que a gente dá um passo para frente e 10 passos para trás. Né? A depender ali do quanto que você conseguiu convencer aqueles pais daqueles novos hábitos que precisam ser adquiridos. Principalmente se for uma criança muito pequenininha, né? Aí, às vezes, fica querendo passar pra... mas ele não escola, mas ele não sei o quê. E às vezes você sabe que... Sendo que somos nós totalmente os responsáveis, né? Não, foi a primeira coisa, acho que a Dani falou. Ó, é com você, viu? É com você. Ele vem aqui, né? Na época que eu atendi, agora já tá um rapaz. Gustavo tá do meu tamanho, mas assim, não que meu tamanho seja uma coisa, né? Um parâmetro, Cara, né? já tá passando quase. Não que seja uma coisa assim, mas já tá um homem. Pensa, a criança vem periodicamente, mas o dia a dia... Sim, com certeza. E falar nisso de Gustavo estar grande, existem alguns pacientes que passam ali do período que é para você atender e querem continuar sendo atendidos? Com certeza. Com certeza. Qual é o período máximo, assim, de odontopediatra? Olha, odontopediatra, eu digo assim, que é até eles nos quererem. Né? Não tem, assim, uma idade, né? Você vê, eu agora na UFAL, eu tenho 2 ex-pacientes meus que são alunos agora. Poxa, que legal. Entendeu? Então, assim, eles vão até onde eles quererem. Até onde Quer eles continuar? Bora. quiserem a presença do odontopediatra, Estamos vamos aí. embora. Qual é o perfil de paciente assim mais difícil para você atender? Em relação às características da criança e, né, emendando a pergunta E da família da também? família. É justamente aquela família que não se convence de que aquela dieta errada tem que ser mudada, aquele ato de não escovar os dentes diariamente, 2 vezes, 3 vezes por dia, tem que ser adotado. Então, essas famílias que são mais resistentes a mudanças. Né? O mudar não é fácil, né? Não mesmo. É um processo. É um processo que muitas vezes envolve ali até uma falta de consenso entre os pais, entre o pai e a mãe, enfim. Mas é justamente nessa família que a gente precisa bater mais ali naquela tecla, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai, não é possível. Uma hora vai. Mas quais são os métodos? Com certeza, na faculdade a gente aprende alguns métodos, né? E com certeza você já tem 20 anos, não é isso? 23. 23, então com certeza você tem métodos que você desenvolveu para deixar o atendimento mais tranquilo ali para aquela criança, para condicionar essa criança. Quais são os principais métodos que são desenvolvidos durante os procedimentos? Olha, o que eu acho interessante é que a criança sente até o seu humor naquele dia. Eu acredito nisso. Pode verdade. acreditar. Quando você está assim, positiva, com o astral lá em cima, a criança é extremamente receptiva. Já quando você está passando assim, por algum problema... Tá um pouco longe, assim, de pensamento. Longe, eles sentem e parece assim, que a colaboração já fica diferente. Então, é sempre se mostrar assim...
É aquele assim, não é vestir uma capa, nem botar uma máscara, não é isso. Porque criança sente até quando Sim. a gente tá, tipo, querendo disfarçar. Aham. Mas poxa, foi o que eu me dispus a fazer. Né? Meus problemas de casa não tem nada a ver com aquele atendimento, né? Na verdade, para todos os atendimentos, né? Pra Só que a criança todos, ainda é mais sensível, né? Olha, é muito engraçado, na época que eu perdi meu pai, vai fazer 5 anos, como eles sentiram Sem saber de nada. sem saber de nada, aquela minha fase que eu voltei a atender. Como eles, assim, crianças assim que eram extremamente animadas, acho que sentiram que eu não estava legal. E já se fecham. Se fecha. É um negócio assim Ou impressionante. seja, não é a primeira vez, é o atendimento contínuo. Contínuo, e eles sentem quando você não tá legal. Rapaz, engraçado isso. Né? Não, é um negócio assim... É o que eu digo, é mágico. É um negócio surreal. Tem que se virar nos 30 mesmo, né? Então não adianta assim Priscila chegar sorridente na primeira consulta e na sexta consulta já tá mais fechada, a criança muda completamente. Eles sentem. Aí eu digo assim, quando eu for assim, nem tente fazer odontopediatria, porque realmente é uma entrega. É você pegar o bebê e devolver, eu digo devolver aos pais já com a dentição permanente completa, ou seja, são ali 12 anos na vida daquela criança que você vai ter participação efetiva. Então não adianta você, tipo, eu vou tentar ser odontopediatra. Não existe isso. Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Priscila fala muito disso de bucomaxilo. Acho que, né, entra também para odontopediatria. Priscila fala que todas as especialidades. bucomaxilo é um estilo de vida. Eu Concordo. acho que tem que ser no seu caso também. Também. Hoje é um estilo de vida seu, né? É como você falou, você pensa fora, até numa conversa em família, você acaba falando às vezes no diminutivo, acaba tendo mais paciência. Assim, essa coisa assim, muito empolgada, né? Que de vez em quando a minha filha olha assim pra mim, tipo assim, mãe, por favor, aqui em casa não. Mas tipo assim, é um embalo, né? Você bota ali a primeira e vai. Sim. E mudando de assunto, assim, pra uma parte mais triste, já teve experiência já de você perceber maus tratos de criança? Acho que principalmente na faculdade, né? Eu mesmo já presenciei isso, a gente já teve, né? Sim, meu TCC até foi muito sobre delicado isso. Foi sobre isso? Meu TCC foi maus tratos infantis. E é bem delicado isso, e é uma das partes, assim, que eu acho mais louváveis e que é um pouco diferente porque a pessoa não tá... Os dentistas não estão tão envolvidos quanto o odontopediatra é preparado para isso, né? Até para se atentar ao comportamento infantil, para definir isso e acabar ajudando a vida de uma criança, né? De uma pessoa. Né? É o que eu digo na minha aula. A aula de traumatismo, né, Pri? Quem dá sou eu. E tem essa parte dos maus tratos à criança. Que, por incrível que pareça, nós, os cirurgiões dentistas, né? Ainda mais assim, a especialidade da odontopediatria, somos os que mais podemos detectar esses inícios de maus tratos e intervir. Né? Porque eu falo até para os meus alunos, é engraçado que quando eu ministro essa aula, eles ficam assim, qualquer coisa, qualquer pancadinha, professora, eu tô achando que eu digo, não, calma, não é assim. Ele assim pode ter caído e machucado a boca. É uma hipérbole constante, né? Meu Deus. Meu Deus do céu, é aquela, eu digo assim, olha, acende as luzinhas, mas não precisa também. Não precisa, né? Realmente ali foi uma queda, olha o joelhinho ralado, né? Caiu da bicicleta e tal. Mas é o que eu digo, é não se calar, né? É buscar a ajuda de órgãos competentes para que aquilo dali possa ser resolvido. Porque eu digo, muitas vezes pode ser a última vez da criança ali. Sim, na próxima surra pode vir a morrer. Verdade. A gente trabalhou principalmente lá durante a residência, nos hospitais públicos, né? E a gente sempre atendia muita criança. E lá, querendo ou não, a gente tem um serviço ali, tem um posto médico dentro do hospital e tudo até mais fácil, né? A gente já presenciei alguns casos suspeitos e que, de fato, chegou lá na frente e realmente era, né? Então, você vê um paciente com uma fratura de mandíbula, uma fratura nasal, com fala desconexa dos pais, né? Você já começa a ter alguns desencontros que te faz ligar o sinal amarelo ali, né? Com certeza. E aí a gente passa, normalmente, para pediatra, que tá tomando conta ali da emergência pediátrica, e aí de lá dá segmento, né? Lá eu acho que é até um pouco mais fácil, assim, mas né? É mais porque fácil. tem assistente social, então a gente consegue cercar um pouquinho. Mas assim, quando chega numa faculdade ou num consultório... É muito mais difícil. Porque você vai ter que liberar a criança, você não vai ficar segurando. E aí sobra para você, o professor, né? Para conduzir. Aí assim, eu tenho um caso que um pouco antes da pandemia... Tava na cara que aquilo dali, naquela criança, tinha sido realmente um murro.
né? Principalmente pelas falas divergentes dos pais, né? Tipo, o motivo dessa fratura. E eu acho que eu devia estar num dia ali meio... Ó, eu até me arrepio em falar, realmente. Mais brava? Mais brava. E assim, eu fui de encontro. Aí a paciente não voltou. Então, assim, você vê, depois de tanto tempo de formada, Você ainda atuando... emocionou ali, né? É um trabalho constante, né? Pois é. É não bater de frente, porque aí o paciente pode não voltar. Porque é difícil você não se chocar. não se chocar e não Demonstrar. interagir ali emocionalmente com o caso. É muito difícil. Por mais que a gente saiba, né, é muito complicado essa parte. E o pessoal fala que bucomaxilo tem que ter sangue frio. Assim, quem faz bucomaxilo tem que ser gelado pra aguentar aquelas coisas. Mas lá na residência, eu conto esse caso pra todo mundo. Chegou uma vez uma criança com a mordida por cachorro. E aí foi uma coisa muito feia, assim. Chau-chau, né? O chau-chau. Ela odeia esse cachorro. Não é que eu odeio o cachorro, me entendam, pra vocês não me julgarem. Tô brincando. Mas é porque eu criei assim, foi tão chocante pra mim que eu fico pensando, poxa, odontopediatra iria atender essa criança. Odontopediatra tem que ter o coração gelado, minha gente, pra atender uma criança, porque assim, criança, cachorro, tudo que é muito inocente, assim. Eu acredito que velhinho, tem que idoso, pronto. Eu Nossa. acredito que tem que ter o coração gelado. Isso que tem que ter o coração gelado. Mas você tem essa visão também de, poxa, odontopediatra tem que ser mais... Entenda, não é coração gelado, mas entenda o que eu quero dizer. Mais autoridade, assim. Porque você sabe que você tá fazendo bem, mas ali tem um processo naquele caminho. Que né? entra nessa questão do não se emocionar. Porque imagine, se eu ficasse totalmente emocionado com aquela situação, não iria conseguir ajudar aquela criança. Não iria... Porque o pai tava se acabando de chorar, a mãe também. O menino tava com a metade do rosto, tudo exposto. E eles não tinham visto, né? Eles não tinham visto, então eu tirei o curativo. A mãe viu na hora, desmaiou. Imagine. Nossa. Aí se eu me emociono também na hora, eu começo a chorar, abraço o pai, pronto, a menina fica lá. Ninguém fazer nada. Então, assim, pra criança que eu acho que você tem que ter mais esse... Não é coração gelado, é óbvio que você vai se emocionar, mas ter essa postura, assim, mais firme. Manter porque, sempre veja, a postura. Entenda, como é que você vai mandar essa criança embora? Eu ainda não consegui entender isso. Veja, eu fui em tal lugar, tal, e começou a chorar, o dentista mandou embora. Hello, o que é isso? Como é que eu vou deixar uma criança de 4, 5 anos mandar ali em mim, se ela tem uma necessidade? Você não ia mandar essa criança embora para casa com fratura, Sim. com osso exposto. Então, assim, realmente, eu penso assim, a gente fez um juramento na hora da nossa na formatura, de atender. Então, sanar o problema ali daquele paciente. Com certeza. Aí eu digo, olha, sinto muito, mas mamãe, você deixa eu atender, papai? Você concorda? Ele não vai embora sem ser atendido. Não vai, gente. Tá vendo? Então precisa ter essa postura. Aquela Precisa coisa, ter aquela essa cárie pode firmeza. evoluir com a pulpite reversível, o paciente vai sofrer muito mais lá na frente. Né? E extrair quem um tem que molar saber permanente. Pois Uma é. criança com molar recém-erupcionado, 6 anos fazer um exodontia. Não, Ixi, gente. isso é triste demais. Velho. Ai, Infelizmente tem muito disso ainda, né? Tem. Eu acho que tem, né? muito, Acho que demais. Demais. E assim, os pais chegam no teu consultório. Nessa geração nova, né, da gente, eu acredito que nossos pais tiveram uma criação ali com rédeas mais curtas do que a nossa, do que a dos nossos filhos e assim por diante. Nessa geração, os pais chegam muito mais soft, vamos dizer assim, mais moles assim no atendimento. Quando você fala, ó, tem que fazer, os pais, não, deixa pra lá. Ou você acha que não? Que isso Não, aí eu depende acho muito? assim que... Olhe, eu tô achando cada dia mais Difícil, né? mais difícil. Rapaz, olha, eu fico imaginando Essa conivência, isso, né? Tipo, toma o celular, né? É mais fácil hoje em dia dar o Isso. celular do que sentar, conversar, explicar. Porque eu acredito que tá ficando cada vez menos a criança tá ouvindo menos os pais, não é isso? Porque antigamente meu pai olhava assim, você já morria de medo, já ficava assim, né? Não existe mais isso. E agora? Por incrível que pareça. Eu vejo porque eu sou mãe. Eu vejo porque eu convivo sempre com criança. Sim, sim. Então, assim, eu vejo assim que os pais estão ficando cada dia mais moles.
Mas é verdade. Eu tiro por mim, né? Tipo assim, a criança fala não, não e acabou, né? Uhum. E quer ser assim no atendimento. Quer Mas ter aí a o que é que a última gente palavra, faz? né? Aí eu digo assim, olhem, assim, graças a Deus, a nossa equipe lá da odontopediatria é Muito entrosada muito lá. entrosada, Uhum. né? Assim como era no SESMAC. Tipo assim, não, a gente, poxa, essa família gastou dinheiro de vir ao profissional. Essa criança está chorando de dor todas as noites. Os pais estão chegando atrasados no trabalho. A mãe com dor de cabeça porque não está dormindo direito. Enfim, como é que eu vou deixar a criança... Não vou, não quero. Como é que eu vou deixar uma criança de 5 anos Ela não tem nem mandar noção ali do que é que ela tá mandar falando. Né? naquele atendimento? Então, assim, lá na odontopediatria a gente atende. A sociedade de hoje, acho que tudo muito corrido, né? E aí, quando os pais chegam em casa, aí eles já não querem dar o não, né? E eu acho que, na verdade, o não que educa, né? De fato, assim, você limitar, às vezes você tem muita condição de dar sim, mas às vezes você tem que fazer com que a criança evolua e vá adquirindo, tenha as suas frustrações. E seus sucessos E seus- baseados no seu esforço, né? Justamente. Comportamento e tudo. Esse então, negócio de... A Maria Alice estava com a mania, tirou nota boa, quer um presente. Eu digo, mãe, não sei o que, eu fiz a minha tarefa, quero figurinha da Copa. Eu digo, filha, olha só, essa tarefa você tem que se entender com a sua professora. Eu já passei por isso, então assim, agora é sua vez. Estudar não é um prêmio, é uma obrigação, né? Não é isso, só faz isso. Na minha época, eu tinha presente 2 vezes no ano. Dia das Crianças e Natal. Meu aniversário era em dezembro, né? Coitada. Então era um Coitada. presente só, Natal, então E meu pai me dava um aniversário. presente só. Se lascou. E no Dia das Crianças. Eu só recebia assim. Então eu tinha aquela expectativa e aquela obrigação de me comportar ao longo de 6 meses para ganhar um presente. Pronto, hoje não existe isso. Hoje é muito fácil a criança ganhar um presente, fácil, alguma é coisa. fácil. E eu vou dizer, tá cada dia mais difícil dizer não. Tá. Eles têm acesso à informação de tudo, né? Às vezes não tem nem como tapear, né? Antigamente você falava uma coisa, eles acreditavam. Eu percebo que a criança hoje tem um poder de argumentação Sim. que talvez a gente não tivesse na nossa Às vezes época você conversa também. como um adulto. Você conversa de igual para igual para a criança e ela te faz dizer, né? E de falar, Você duvida da tem que sua me dar fala. um presente. Não, semana passada chegou uma criança para ser atendida na UFAL, 3 anos. 3 anos. Com um negócio preso aqui, assim, que eu falei, mamãe, será que não tá machucando? Sabe o que a criança disse pra mim? Eu não quero mais ter franja. Tipo, 3 anos, já sabe decidi. Em relação à estética, né? Repara, que não quer ter franja. Ou seja, Então, ela que pediu pra botar. Ela né? que pediu porque ela quer deixar a franja crescer. Eu digo, não. E amanhã eu gosto tanto. Eu falo, filha, corte. Daqui a pouco ela vai dizer, não quero escovar os dentes, não quero tomar banho. Então, você vê, essas gente, pequenas 3 anos, coisas, né? 3 anos, Criança. que acabado de bebezinho. fazer, tem noção. Então, assim, para você ver a que ponto, né? Quando é que a gente, aos 3 anos, decidia sobre o cabelo? Ah, Não é verdade? com 12 Sobre a não tava roupa. decidindo o que dirá. Não é verdade? Então, assim, para você ver a que ponto a tecnologia, Isso a é internet... muito da tecnologia, né? Ela vê chegou. alguém que ela gosta. sem franja. Aí ela também não quer. No seu consultório, você utiliza alguma coisa de tecnologia, sei lá, além de uma TV, um tablet Pra ou tirar coisa, atenção? ou isso Não. desvia muito a atenção da criança? Não, é ali no tete a tete mesmo. Não, é só no poder da conversa, da persuasão. Mas muitas vezes a criança vem com o celular na mão, né? E aí, pra tirar, como é que é? Dá licença aqui, dá licença. Vamos cantar, eu e você e eu. Né? Aí, pronto, parece que tudo aconteceu semana passada. A gente lá fazendo atendimento, e em outro box, o barulho, musiquinha de criança. E é tudo alto, né? Que parece que... Aí eu cheguei lá e falei para a aluna, pede para baixar, porque está interferindo No ambiente. no ambiente aqui. Aqui são 20 crianças sendo atendidas ao mesmo tempo, né? Então, aí tem que ir com todo o tato para a criança não se magoar. Você vê. Tá, meu Deus. Por favor, a senhora poderia... Poderia abaixar o por volume. gentileza. Por favor. Do 30º pro 20º. Minha gente, que situação, viu?
Mas essa questão de autoridade, você tem que ter uma certa autoridade ali no atendimento, né? É ser Você tem doce e ser firme. Isso, tudo ao mesmo tempo, Eu misturado. acho difícil. É difícil demais. Expli- Às vezes isso se mistura com a autoridade dos pais. Alguns pais podem ficar um pouco magoados com a forma que você fala com a criança. Então, tudo hoje tem que ser muito bem explicado, né? Então, olha, semana que vem nós vamos fazer o canal nesse dente. A criança tem 5 anos, mas ela não pode perder agora esse segundo molar superior descido. Não tem como, ela só vai perder esse dente aos 11 anos. Vai querer que a gente faça? Ele vai sair daqui com esse dente, tipo, salvo. Quero. Quero. Então, assim, saiba que vai sentar no seu colo, ele vai espernear, mas a gente vai fazer o que a gente chama agora de estabilização protetora, você vai abraçá-lo. Se ele estiver muito agitado, outro aluno faz um apoio nas pernas, mas ele não vai sair daqui sem ser atendido. A senhora e o senhor consentem? Sim, então assine aqui. Tudo tem que estar muito bem documentado Bem em papel. documentado. E na maioria das vezes, assim, são raríssimas as vezes que os pais dizem que não querem fazer aquilo ali. E não quer por Não pena querer. mesmo, não é por outra coisa. Não é por outra coisa. E não querer realmente não faz, né? É, Aí é um prejuízo para a criança, né? justamente. Aí também assine aqui. Que também não Você quer. não quis. Assuma a responsabilidade Assuma de a pai. responsabilidade no futuro que esse dente poderá inchar. Ele poderá sentir muita dor, Pra depois dizer que não sabia, para não né? dizer que não sabia. Então, por favor, você... Não, fui lá no atendimento da FOFAL, da odontopediatria, e vim embora com esse dente doendo. Então, assine aqui também. A cariologia e odontopediatria são das primeiras disciplinas clínicas de lá? Cariologia. A odontopediatria É mais final. para o final, né? Que a Não gente sei se precisa mudou, ter essa né? experiência com adulto no atendimento para poder pegar os Mas a infantis. cariologia é com adolescente, né? Não é com adulto, já com adulto lá? Não, depois dos 12 anos. Ah, tá. Então é mais Entendeu? tranquilo. Vocês mais veem tudo tranquilo. junto, é? Não, nessa faixa de 12 anos mesmo, é. Mas não era adulto, não. Lá na minha... E qual é a primeira idade para se levar uma criança para o atendimento? Quando é que eu devo levar meu bebê ou a criança para o primeiro atendimento odontológico? Olha, a gente antes recomendava que fosse após a erupção do primeiro dente. Mas que bom seria se essa mãe, já nessa erupção do primeiro dente, já acontecesse num ambiente limpo ali, um ambiente saudável. Então, a gente fala, tipo, por volta dos 6 meses, que está ali começando a ter aquela salivação aumentada, coçando ali a gengiva, antes até da primeira erupção, né? Para que a mãe vá se adaptando e o bebê também vá se adaptando. O problema é essa criação desse vínculo, que quanto mais cedo, melhor. Criança tem Menos muita memória traumático, afetiva também, Pois né? e que bom se todos os pacientes nos procurassem, né, no amor, né? Eu digo, a maioria nos procura na dor. Você tá com né? o dente doendo, tá? Pois é. Já associa o lugar com aquela dor que estava sentindo pronto. Já Pois chega... é, aí já chega assim, com o pé atrás com você. E para resolver aquilo ali, provavelmente ainda vai gerar alguma... Algum desconforto. Algum desconforto. Então, haja flu, haja prevenção também. Ai, que bom. Ó, tudo isso a gente consegue pela Dental Mac. Sim, verdade. Já fui verdade. lá, Oh, é nos incrível. meus tempos de aluna. Pois é, então assim, Coisa pra boa. você que tá entrando na odontopediatria também, já tá chegando perto do final ali, já tá pensando em montar seu consultório, é Dental Mac. importantíssimo a gente fazer essas listas, né? E que é muito bacana lá, até porque lá tem bom atendimento, tem tudo que a gente precisa, normalmente precisa ficar de galho em galho procurando as coisas. Com certeza. Às vezes até pelo Um lugar WhatsApp só. consegue, faz entrega, né? Então é bem legal. Para você que não conhece, eu acho difícil, né? Eu Tem acho tudo, também. né? Nosso público é basicamente Salvador, a Bahia e aqui em Maceió. E lá E tem que Dental tem, Mac. né, a nos Dental dois Mac lugares. nos dois lugares. Então fique à vontade, diga que você acompanha o Odontalk. Odontalk e vai ter uma lembrancinha para vocês. Tá bom? Ó, você prometeu isso aí, não sei não. Agora é viu? com eles. Dental Mac é a sua mais completa dental. Mas falando em recém-formado, nos estudantes, né, que a gente tá falando da Dental Mac, você acha que a odontopediatria é uma área muito procurada pelos recém-formados? Como é que você enxerga o mercado hoje? Eu posso trabalhar onde na odontopediatria? Só no consultório? Fora isso, eu posso fazer outras coisas? Como é que você vê dentro da faculdade essa procura? Olha, eu sempre digo que o nome da pessoa
pós-faculdade começa a ser feito ainda na faculdade. Eita, era tão bom se a gente já entendesse isso, né? Quando a gente pisasse. São no poucas primeiro- pessoas que entendem. Por mais que você fale, às vezes não entende, não. Porque que alegria é, para mim, tipo, indicar um ex-aluno meu. Entendeu? Mas esse nome da Priscila já foi sendo construído lá atrás. Então, o que eles não entendem, muitas vezes, é isso. E eu sempre digo que para todo mundo tem um lugar ao sol. Né? Basta Então, ser bom, né? Basta ser bom, basta se esforçar, basta estudar. Né? Então, assim, a odontopediatria assim como outras áreas, né? Tipo, sempre o pai vai querer o melhor Vai para o filho. precisar. Vai, Aham. né? Então, assim, ele sempre vai buscar, no mínimo, uma orientação. Por baixo. Tá entendendo? Cabe a gente mostrar, né? Justamente. Que realmente vale a pena e é compensador. É muito gratificante, Aham. né? Muito. Mas você consegue enxergar essa procura dos alunos? Porque hoje em dia eu não sei o que é que tá saindo mais, assim, da faculdade. Se é mais a parte de harmonização, se é... Mas você vê, assim, numa turma que tá formando, sempre tem alguém, assim, dizendo, eu quero seguir essa área. Pronto. Semana retrasada, eu estava ministrando aula para o 6º período, e depois da aula veio um aluno e disse assim, professora, eu tinha certeza que eu ia detestar odontopediatria, porque ele disse com todas as letras, porque eu não sou muito fã de criança. Ixi, Mas já começou... agora, já começou, eu falo, mas assim, olha o que é que ele disse. Começou bem. Começou bem. Mas olha o que é que ele disse. Mas agora, depois das suas aulas, eu estou entendendo que eu vou gostar de atender criança. Às vezes era só um preconceito Era só ali. assim, tipo, alguém que disse, ai, que horrível. Deus me livre, Você não atender consegue criança. fazer nada. Você não consegue fazer nada, daqui que abre a boca. Tipo, fica pensando assim, no volume de paciente, Sim, né? aham. E, tipo, a gente tem turma que uma dupla leva muitas vezes uma tarde Pra fazer... para atender uma criança. Porque eu digo assim, olha, eu prefiro que faça em um paciente bem feito, tá? Do que, então, como é bom chegar no box e ver um paciente com isolamento absoluto. Isso demanda tempo, isso demanda confiança, né? Um canal, repara. Então, é gratificante. O que eu lembro, assim, que me marcou bastante foi justamente essa evolução. Porque a gente só atendia basicamente uma dupla. Então fazia todo o odontograma do paciente, né? Fazia toda a avaliação e a partir dali a gente montava um fluxo. E aí você pode me corrigir se eu estou errado. E vai do mais simples, né? De adequação do meio bucal até uma extração, por exemplo. Sim. Então a gente tem uma gradação justamente para a criança não assustar a criança, né? E aí você percebe que no primeiro dia ela tá super irritada com você, o familiar ainda tá em dúvida, e a partir do tempo que você vai passando, você vai mostrando a evolução da criança, aí a criança já começa a ir com super vontade de ir para a clínica, já te empolga também, porque você já quer ver a criança, aí os pais daqui a pouco já dão um presente, já gosta, já fala que a criança mudou muito, que a criança tá mais obediente, que ela também quer ser um doutor no futuro. Poxa, isso aí é a coisa mais gratificante, assim, que eu me lembro da odontopediatria. Que é a confiança em todo mundo, né? Família. Até hoje eu tenho criança. fotos do... É mesmo, mas assim, é a chave, né, da odontopediatria, é a criação desse vínculo. Total. Então, assim, como é bom quando esse vínculo é criado devagarzinho e, assim, não numa situação de urgência, no abscesso extraoral, entendeu? Numa pulpite. Esse né? devagarzinho teve que ter... O ideal seria na parte da prevenção ainda, Na parte né? da prevenção, Porque como aí é já bom não... prevenir, né? Aí a gente sempre mexe assim, com esse negócio de buscar a saúde, né? Então, como nós ficamos felizes quando a gente vê encaminhamento de bebê pelo pediatra. Tipo, então, que conscientização que a gente está criando ali. Com certeza. A odontopediatria também atende pacientes especiais, são áreas distintas, porque também tem uma... Não sei se é especialização ou se tem... Sim, pacientes com deficiência, mesmo. Isso. Uma subespecialidade, então. Uma subespecialidade, eu diria. É dentro da odontopediatria. Né? Não é subespecialidade, não. Desculpa, é uma especialidade. Hoje em dia, odontologia é para pacientes com deficiência. Mas, assim, o maior público é paciente de odontopediatria que procura se aperfeiçoar ainda mais em pacientes com deficiência.
quais são as principais dificuldades, assim? Porque geralmente tem uma família que já tá mais sensível àquela situação, né? Já deve ter mais ainda essa questão do, ai, não vamos fazer, já tá sofrendo muito, ou Porque, não. assim, geralmente, esses pacientes com deficiência, a família já sofre, vamos dizer assim, com aquele Com a situação déficit, toda. né? O motor, Aham. intelectual, enfim, desde sempre. Então, realmente, eles vão deixando de lado a saúde bucal. Tipo, são tantas outras necessidades. Muitas vezes são crianças que ainda com dias fazem cirurgias cardíacas extensas, são crianças que precisam ser traqueostomizadas. Dificuldade de locomoção, é tanta dificuldade coisa, né? de locomoção, né? Eu estava vendo um dia desse, meu Deus do céu, como é difícil um cadeirante andar nas calçadas aqui em Maceió. Então, assim, é tudo isso, né? Principalmente os pacientes que, além da deficiência física, vamos dizer, tem o problema socioeconômico também. Então, realmente, eles vão deixando de lado Acaba a não saúde sendo a bucal. prioridade, né? Não, infelizmente não. E os pacientes adoecem juntos. Desculpa, os pais dos pacientes ou a família, né, os responsáveis adoecem juntos também. Vivem em função ali daquela não criança. tem outra opção. Não tem. Então, assim, a gente tem até parou agora um pouco por conta da pandemia, mas nós vamos retomar, se Deus quiser, que é um projeto de extensão, chama Incluindo Sorrisos, que a gente faz esse atendimento a pacientes com deficiência lá na UFAL. Então, assim, são aqueles casos, assim, que já andaram tanto, e não conseguiram uma solução, e a gente procura intervir o mais precocemente possível para que pare de ficar nessa... Porque já tem tantas outras... Olha, se a gente abrir assim, a agenda da criança, são tantas obrigações, Rapaz, né? coisa... E A semana cheia, né? Então, aí eles vão deixando de lado, né? Hoje eu vejo que em Maceió é um pedaço que está meio esquecido, assim, de um modo geral. É até bonito você retomar esse projeto, porque a gente trabalha no serviço do SUS também. Sim. E a gente vê o quanto que é difícil, né? Assim, precisa de hospital que tenha um preparo, uma UTI e tudo. Então, é muito difícil. Então, são pacientes que rodam, além de tudo, quando querem se esforçar para conseguir algum atendimento, demoram muito, eles rodam muito para conseguir. A gente fez um trabalho na residência também lá em Salvador, que é nas obras sociais Irmã Dulce. Oh, meu Deus, que coisa linda. Aí ela, inclusive, registrava os pacientes especiais, que eram indigentes, como filhos. E aí ela montou um centro, que é chamado de CER4, mudou o nome, acho que é CRPD agora, que ela deixava mais de 80 crianças, se eu não me engano, às custas ali do hospital, tomando conta delas. E trabalhava sempre em uma cadeira odontológica específica para tomar conta das saúdes bucais, tanto dos pacientes dentro do hospital que moravam, dentro dos moradores, quanto de fora também. Então vinha todo mundo do resto do estado inteiro ser atendido lá. E aí é uma célebre frase de Irmã Dulce que ela dizia: a gente não pode deixar de atender, porque muitas das vezes essa aqui vai ser a última porta a ser batida pelos pacientes e acompanhantes. Então, depois que a gente viu isso assim, e como é feito o tratamento lá com tanto amor, né, não só pela equipe de dentistas, que é fomentado lá pela doutora Célia, que ela ficou um tempo, doutor Joaquim, quanto tem médico, tem toda uma equipe estrutura, multidisciplinar, realmente. E aí você vê como são bem cuidados, assim. Mas até ter essa estrutura é difícil. E aqui em Maceió, realmente, a gente não tem nada parecido. Muito difícil. E às vezes a gente também não consegue, né? Não consegue, porque às vezes você precisa de uma estrutura que demanda o paciente e você também não pode botar o paciente em risco. Eu encaminhei para Pri um dia desse. É bem complicado. Paciente que precisava ser sedado, que a gente não conseguiu fazer, porque assim, o que a gente consegue abarcar ali no atendimento ambulatorial, só com sedação oral e em alguns casos a inalatória, Aí dá. Mas quando precisa ser entubado, aí eu encaminhei para Pri um dia desse. E às vezes nem a gente consegue dar conta, dependendo do estado de saúde do paciente. Porque precisa aí realmente tem que ser grandes centros, maior, né? Que consiga UTI, né? Esse tipo de coisa. Mas o que vai dificultando mais ainda. Mas é possível atender esses pacientes também no consultório algumas vezes, né?
Sim, Vocês utilizam sim. algum método diferente do convencional? Só, por exemplo, lá, quando a gente não faz com sedação oral, é só na base da estabilização protetora, que é segurando mesmo. E aí precisa da ajuda dos responsáveis. E eles sempre estão dispostos, viu? De verdade. Agora sim, pacientes com algumas enfermidades cardíacas, hepáticas, a gente pede sempre, né? Porque Sim, eu digo sim. para os alunos, vocês vão aí depois desbravar esse mundão de meu Deus. Atendam com segurança. Então, Isso, exatamente. Com uma certeza. autorização do médico responsável para que você possa fazer o tratamento de segurança para o paciente e para você também, né? Para os dois lados. Os dois lados. Com certeza. E voltando para essa questão dos horários do consultório, que você falou das quantidades, né? De que tem gente que quer atender no volume. Como é geralmente que o odontopediatra divide os horários? Que eu fico pensando isso. Meu Deus, quando você falou, eu fiquei imaginando aqui. Não, uma extração eu consigo fazer em X tempo. Mas atender uma criança é uma coisa assim totalmente imprevisível, eu acredito. E às vezes é o mesmo procedimento sem falar, não, aquele menino ali, pode botar umas 2 horas. Aí o outro, não, é bonzinho, Como faz é em que 30. organiza esse Como é que é? consultório? Olha, gente, se eu disser para vocês que muitas vezes, né, a gente tá lá esperando o paciente, os alunos todos enfeitados, sei que lá, eles chegam esperando assim, que vai ser como foi a semana passada. O mesmo Paz paciente. e amor, o mesmo paciente. Ele chega que ele não quer nem entrar, precisa quase de um guindaste. Então, assim, vai depender também do dia do paciente. Vocês acreditam nisso? Da lua de Goiás. A lua dele hoje não tá. Entendeu? Não tá. Então, é o que eu digo, plano de tratamento, igual tem no adulto, que você é tudo esquematizado, você sabe que você vai fazer semana que vem. Você vai sabe que fazer isso, em isso, novembro, em dezembro, aqueles pacientes, né, extensos. Em criança, muitas vezes eu estou programada a fazer semana que vem uma curetagem com ionômero de vidro. Mas ela chega no estado de muitas vezes não dormiu de noite Sim. direito, tá gripadinha. Então, E não quer saber, não tem quer conversa. saber. Né? Então, assim, mas ela não vai embora sem a gente fazer, no mínimo, uma profilaxia, para ela não entender que entendi. ali quem manda é ela, Entendi. né? Eu digo, olha, essa casinha aqui não é sua, não. É todo um jogo psicológico, né? Pra introduzir Porque tem criança que fica enjoadinha, porque muitas vezes não dormiu bem de noite, ou teve febre, ou tá com dorzinha de barriga, enfim. Aí tem outras que a gente já vai com o escudo protetor, né, do Thor e do Capitão América, quer dizer, e ela chega, Senta, sabe, plena, abre a boca. Então, assim, é imprevisível. Ou com seja, criança. Rapaz, ó, que coisa. É- Tem que é um- ter paciência mesmo. Com certeza. Então eu digo assim, eita, agora, aí, por exemplo, pacientes com deficiência, né, que a gente precisa sedar, tal. Aí a gente demanda ali, a gente já organiza para que aquela dupla atenda só aquele paciente naquele horário. O esforço físico, eu lembro de doutora Célia atendendo. É um negócio surpreendente. Ela atendia 2 pacientes e saía morta. Tanto é que ela teve que sair agora do que ela fazia, sei lá, 10 anos, porque é tanta hérnia de disco, não sei das quantas, porque você precisa se adequar às condições do paciente. Se o paciente é cadeirante, você tem que fazer o que é possível ali naquela condição do paciente, entendeu? Você não tem como adequar a cabeça do paciente. É mais do que um tudo é muito- acrobata, de vez em quando eu me acho. Né? Até porque criança, né? Tem um pouco dessa questão de dificuldade, né? Totalmente, não. Assim, se ela tá legal nessa posição, aí a gente já pensa, né? Se eu pedir para ela mudar de posição, muitas vezes vai desmanejá-la. Ela tá Então, caladinha aqui. Se você der certo, você atender pendurada no lustre, tô lá, vamos lá. Aí, de vez em quando, a gente sai assim, que eu falo, meu Deus do céu, um dia desse eu tomei a vacina e fui atender. Ixi. E eu notando meu braço pesado ali para segurar o abridor de boca, para ajudar o outro colega, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, além de tudo, eu ainda tô hoje com esse braço pesado por conta da vacina. Então, assim, realmente demanda. De vez em Acaba quando a o gente dia, sente você tá... o suor escorrendo. É verdade. É verdade. Mas o pior que é mesmo, a criança toda caladinha ali, torta, acho que você se entorta junto, mas você faz seu negócio. Mas a Priscila foi uma boa aluna, porque até hoje a gente trabalha com extração basicamente aqui, né? Eu tenho paciência. Pra criança. Eu acho que eu tenho. E todas as crianças saem assim, brincando. Que bom. Eu falei, Ela é maravilhosa. Tia, extrai um dente. Eu, tá bom, você tá dizendo. Aí sai, quer tirar foto com ela. Olha aí, tá vendo? Eles não ficam. O mais engraçado é que, assim, os pais pensam que a criança vai se traumatizar. Ou então fica vai com se rancor. magoar, vai ficar com rancor.
Olha, é impressionante, mas é difícil uma criança que saia do atendimento, mesmo à força, e que você não peça um beijo, ela não te dê. É difícil. É engraçado Entendeu? isso, né? É muito engraçado, porque assim, eu acho que verdade. lá no fundo, elas entendem que é pro bem. Entendeu? Tá fazendo ali aquela birra e tal, mas... Mas Mas no é verdade. fundo é pro bem, que a gente sanou aquele dente que estava ali já há não sei quanto tempo, angustiando, até mesmo, como é que se diz? Prejudicando a vida social. Eles entendem, eu acho que entendem. E pra Eu nunca criancinha tinha pensado pequena, nisso, não. Faz assim, sentido, total sentido. essa questão da conversa também é válida? Ou você acha que... Total. Você não vê agora essas... Não, crianças de 3 anos, ela já consegue ter com você realmente uma conversa Conversa de igual para igual. de igual para igual. Então, assim, mesmo que você esteja ali, ela esteja chorando, você não pode parar de conversar. Né? Porque para ela sentir assim, que, eita, eu tô chorando, mas ela tá querendo algum tipo de amizade aqui comigo. Né? A gente não pode se calar, nem brigar, né? Ainda mais bebê, que não tem aquela... O cognitivo ainda não está preparado para nada, né? Praticamente. E se você se calar, fica um clima estranho, né? Estranho. Pesado, né? Aí eu, mesmo ela gritando, vamos lá, vamos cantar a música da galinha pintadinha, patati patatá. Assim, eu digo, Não aguento. é uma barulheira que eu me lembro que o meu pai dizia assim, Daniela, a Maria Alice está se esgoelando, porque assim, acho que aquilo dali já é tão música pro meu ouvido que a minha filha nunca me ganhou com choro, porque ela não conseguia nada o que ela queria. De tão acostumada que eu estava com choro. Eu digo, é uma música pro ouvido. Muitas vezes aquele choro faz com que ela abra a boquinha, até facilita ali algumas facilita situações. a vida. E eu tenho a plena consciência, porque eu fiz esse juramento, de que ali eu estou para sanar o problema. Então não tem choro que me abale, por Deus. Mas você acha que ser mãe mudou alguma coisa no teu atendimento? Ah, mudou. O que é que mudou? Mudou até a minha paciência ser maior. Eu acho isso também. Acho isso também. Não que... Porque assim, eu fui mãe muito nova, né? Então, eu fui mãe e eu tava no 3º ano. Então, nem tinha entrado na faculdade ainda. Então, não tem como comparar Priscila não mãe para mãe. Mas essa questão que o Luiz falou. Ah, Priscila tem paciência. Eu acredito que é por conta disso. Por eu ser mãe... Aumenta. Eu sei quais são as dificuldades daquela mãe ali. Eu consigo me colocar no lugar, né? Pronto. E assim, é para os dois lados. Você Pros já dois lados. consegue também perceber quando aquele choro não é tão de choro. Exato. E realmente quando tá E doendo, quando tá realmente, quando tá, é o choro de verdade, né? Eu digo, eita, meu Deus, hoje aqui é vários Tony Ramos e Glória Pires, né? Aqui bancando os atores globais, né? Que eu digo, olha, tia Dani, não cai não. E cai no chão. Não, eu digo, tem aquele olha, drama, né? levante, eu não vou lhe levantar, né? Porque a gente tem isso daí, a gente não pode pegar a criança à força do chão. Ou a mãe pega, ou ele... Se levanta sozinho. Porque é falar, olha, você só vai sair por aquela porta depois que a gente fizer o que tem que O fazer. meu sogro de vez em quando fala dela quando criança, nesses Eita, shows ele assim. adora falar de mim. Aí disse que ela tava no shopping e queria uma boneca. Aí, pai, eu quero a boneca. Ô, meu filho, hoje não vai dar pra pegar a boneca, não. Ela, não, eu quero a boneca. Ah, Aí, eu era filha, chata. Era chato. não quero, não tem condição de pegar. Papai vai comprar pra você depois. Aí eu sei que ela deitou assim, tipo um estacionamento cheio de brita. Aí deitou lá, jogando as britas pra cima, chorando. Disse que o povo passava e eu fazia e jogava as pedras assim pra cima. E o povo passava Tá vendo? Aí ele deixou Pra lá, chamar, acabou, literalmente, pronto, agora vamos embora. chamar a atenção. Literalmente, né? uma Aí é atriz. só não ter plateia. No instante, levanta pois ali é, pra aí roupinha acabou o de ibope, brita. eu mesmo me limpei. Pronto. E seguir, pega o beco. Pois é, é difícil, viu? Mas essa questão de... E meu pai falou assim, nessa questão lá da brita. Ele falou que ele me levantou num beliscãozinho, assim, e alguém que passou criticou ele, porque ele me deu esse beliscãozinho. E eu lembro uma vez, Gustavo chegou da escola, ele tava assim, no terceira série. Terceira série é o quê hoje? Agora mudou, negócio de ano, né? 2º ano, sei lá. É 2º ano É. hoje. Aí ele chegou e falou, mãe, você sabia que se você me bater eu posso falar pra polícia? Necessário, Eu meu. disse, como é, menina? Ele, não, a tia falou de que se você me bater, tipo assim, os pais baterem nas crianças, É a gente pra pode denunciar. chamar a polícia, pode denunciar. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu lembrei da história do meu pai, né? Dele que ele me beliscou, alguém criticou. Eu digo, tá vendo? Os meninos hoje em dia já sabem disso. Já sabem. E às vezes você perde até a mão, assim, porque às vezes você quer levar da criação que você teve, né? De querer fazer alguma coisa assim, bater e tal. Mas eles são muito informados, né? Não, deixa eu É a dizer o que, é que eles capacidade de dizem agora. argumentação Sabe o impressionante. que, é que eles dizem?
Com todas as letras. Vou pro conselho tutelar. É sério? Não é mais polícia, não. Eles já sabem o órgão específico. E fala exatamente perfeito, Conselho né? tutelar. A dicção perfeita. É um né? negócio, assim, impressionante. Eles dão um banho. Assim, eu digo, parece que é outro mundo, né? É outro mundo. Você é bem mais nova do que eu. Mas, tipo, eu agora, com quase 46, a minha infância foi totalmente diferente da Maria Alice. Totalmente. Totalmente. Ah, muito Essa outra. Minha gente, é um negócio assim. É É virado a de água cabeça e pra o baixo. vinho. Né? Até esse negócio de dizer não. O não pra mim era não. Hoje o não é... O não tem que Não é O explicar. não é um né? absurdo, assim, é um tsunami. É um tsunami. Por isso que eu digo, a coisa mais difícil hoje, assim, na minha concepção de ser mãe, é dizer o não. É difícil demais. Mas essa questão da geração, assim, por exemplo, a gente brincava na rua. Você Eles brincava não podem também. mais. Eles não podem, né? Você fica com medo de deixar Dá uma brincar pena, na rua. dá pena isso. Eles estão Dá, perdendo a melhor parte, né? Com certeza. Que é subir em árvore, brincar de pega-pega, se sujar, né? Agora só a telinha ali, já para eles já No supre, máximo, né? quem mora em prédio desce ali com os meninos. com os E olhe lá. menininhos e Um olhe parquinho lá. horrível lá um Tudo de plásticozinho, a gente jardinzinho. descia no cimento, se ralava e tava tudo certo. E chorava, daqui a pouco já brigava comigo, já descia, já levava a lapada, saia dando risada Pronto, depois. e acabou-se. E tava tudo E bem. os pais numa boa, uns com os outros, as crianças se resolviam, né? Agora E hoje, se brincar e um sair chorando, é no zap. aí o problema não é mais da criança, aí já quer bater no pai, na mãe. Não, olha, E gente. vai, uma coisa que podia ser resolvida entre Entre eles eles, ali. porque amanhã já estão de bem. E os pais não, Esquece nem rápido sempre levam. Né? demais. Quantas vezes Gustavo disse que brigou de manhã, 5 minutos depois já tá super Tava de amigo do bem. menino? Não, a best friend já tá brigando, daqui a pouco é best friend de novo. A pessoa não sabe. Mas com certeza você já teve algum caso engraçado, assim, no consultório, né? Porque criança é engraçado. Criança é bom demais, minha gente. Como é que alguém não gosta de criança? Não existe. Eu fico indignada com isso. fomos criança, né? Pelo amor de Deus. Criança é muito espontânea, né? E muito inocente. Demais. Já teve algum caso, assim, engraçado no consultório, uma coisa inusitada? Sempre tem, né? Aquelas que... Tia Dani... Levanta a mãozinha, né? De novo! O que é? Não, olha... Seu cabelo tá tão bonito, mas como meu cabelo está preso na touca? Assim, pra enganar a gente, né? Pra Ludibriar postergar, né? Tia Dani... Eu acho que eu quero fazer xixi. Aí, vai fazer xixi. Daqui a pouco, eu acho que eu quero fazer cocô. Vai fazer cocô. Aí daqui a pouco eu digo, pois então pode fazer aqui. Aqui tem, a gente limpa depois. Tem problema nenhum. Deixe de me enrolar. Né? Porque eles são pra interessantes. É postergar. impressionante. Pra postergar Fala o até que o cabelo tá atendimento. bonito. Aí, mas como? Se meu cabelo tá escondido na touca. Tia Dani, mas você sempre cuida, né, do seu cabelo. Minha eu cuido. gente, ó. Pra passar a lábia, né? Daqueles... Sim, com certeza. Eu vou elogiar aqui pra ver se ela Signal. diz, vá pra casa Vá agora. pra casa. Para algum procedimento, porque, por exemplo, quando a vivência que eu tenho mais é em pronto-socorro, com criança, assim. Teve a graduação, mas foi pouca coisa. Aí eu passei ao longo de 3 anos atendendo criança em pronto-socorro. Então, ferimento na face, na boca, na língua, tendo que fazer sutura. Então, são procedimentos mais invasivos que a criança e os pais estão super... à flor da pele, né? Priscila teve até um caso, esse caso do cachorro, que foi bem complexo, assim, eu não cheguei a pegar desse nível. Mas condicionar o paciente é bem difícil. E uma coisa que eu gostava de ter, assim, para a questão de aspirar, né? Porque tá tendo sangramento ali, muito fluido, era da criança chorar. Porque a criança chorar me dava um conforto feedback de que ela não estava aspirando, entendeu? Sim. Então, tem certas ocasiões assim que até o choro da criança pode te favorecer a fazer o procedimento, né? Não que você vai estimular, mas eu aproveitava ali, por a criança tá chorando, então vou adiantar aqui pra gente conseguir. Eu sei que não é um choro, é um choro arquitetado, né? Não é um choro de dor porque a paciente tá anestesiada. Mas aí, bom, quando a gente anestesia, o paciente já chora, né? A criança já chora. Aí tem aquele choro, então a gente aproveitar para fazer. Tem algumas ocasiões assim que você gosta de ter essa percepção de que o paciente tá tendo algum problema? Principalmente quando a gente atende bebê, né? Para fazer frenectomias, né? Linguais. Então, assim, o chorinho é bom é um pro sinal meu bom ouvido, também, né? isso.
que muitas vezes tem aquelas criancinhas que choram, que vão pelo fôlego, né? Que, Sim. né? Então, assim, o chorar, aquele choro realmente é confortante para quem está fazendo, significa que está tudo bem, que ele está tendo ali uma reação. Eu digo assim, muitas vezes ele está chorando. É pelo ambiente, não é de né? dor, é um ambiente desconhecido, ele não queria estar ali. Eu digo, Sim. tá chorando porque está sendo estressante, contrariado. Né? Ele não queria naquele momento estar ali, vamos dizer, né? E o choro, muitas vezes, a gente já tem essa percepção daquela criança que está assim, tá tudo bem ali naquele tratamento e ele começa a chorar. Então, a depender do choro, de como foi, da intensidade, ou você vai dar uma reforçada ali na sua anestesia, ou já é um indicativo de que tá bom, ou por hoje já deu, a criança já está cansada. Então, não adianta aquele chorinho ali, né? mais de cansaço, não adianta você forçar. Né? Eu sempre digo para os alunos que vão trabalhar aí muitas vezes em clínicas, né, que com criança a gente não pode pensar em fazer muitos procedimentos, porque o limiar de paciência é pequeno, é baixo. Então, para que forçar? Dói a boca, fica a gente adulto com a boca aberta ali. Né? Então, a gente tem que dar, principalmente quanto menor a criança, o limiar é muito menor. E tem criança que dá 10 a 0 em adulto, viu? Vamos combinar. De comportamento, tem. Isso é verdade. Tem adultos que a gente vê altamente com fobias altíssimas ao profissional. Vem de lá de trás. Vem. Né? Tudo interligado, né? Tudo. Uma coisa puxa a outra. Tava no posto, o dentista foi lá, não anestesiou, já extraiu. Como é que a pessoa não vai ficar... Gente do céu! Impactada com isso, né? É o que eu digo. O segredo, vamos dizer assim, mudando agora para um pouquinho de técnica, né? É uma anestesia bem feita. Começa daí. A criança que não está sentindo dor é uma criança diferenciada no manejo do comportamento. Por mais que fique chorando porque está sentindo toque, mas você entende. Mas você consegue ainda... E para isso, né, para anestesia bem feita, você precisa ter também antes um manejo de comportamento, né? Sim, com certeza. Né? Mas em situações tipo, você que trabalha no pronto-socorro, como é que você vai manejar um paciente se ele está precisando, a língua dele está ali aberta? Então, já tive um caso bem complexo com isso em relação também ao auxiliar. Porque assim, você precisa de uma contenção, né? Como no pronto-socorro você não tem muita estrutura, você faz ali na sutura, por exemplo, na maca, então a gente fazia o que a gente chama de charuto. Sim, com um lençolzinho, né? A gente avisava a mãe que a gente precisa, mas é muito melhor fazer isso com anestesia local do que submeter a criança à anestesia geral. Ela vai chorar, a gente condicionava tudo, né? Toda essa parte. Só que aí às vezes era o interno que auxiliava, não tinha mais ninguém para fazer. E o interno não tem traquejo, né? Aí eu lembro de uma certa feita, contei pra ela que tinha uma estagiária, uma interna, que tudo dela, ela ia contar assim, a gente tá no STAR, aí chega um paciente, ela, eita, tem um paciente pra gente. Alguém chamou, ela vai lá e chama a gente, né? Aí já era lá pras 2 horas da manhã, 3 horas, aí eu tava cochilando. Ela, Luiz, chegou uma paciente. Eu, sim, o que foi que teve? Ela não, disse que ela tava jogando bola lá. Minha filha, o que aconteceu? Ela tá com a língua toda ferida, né? E aí quando eu fui lá, conversei, peguei a história, enfim. E aí fui fazer o condicionamento. Só que com a língua a gente faz uma técnicazinha de amarria pra língua ficar pra fora, né? Como se fosse uma frenectomia, por exemplo, igualzinho. Essa mulher não soltou a mão e a paciente com agulha lá na minha mão, eu tive que botar a minha mão dentro, ela mordeu minha mão. Mas consegui soltar a agulha. Imagine se uma paciente dessa engole uma agulha, por exemplo, né? Que situação que seria? Então a gente precisa também de bons profissionais preparados. Não só às vezes o profissional que eu consegui... A equipe, né? Eu consegui, quase perder com o dedo, mas eu consegui lidar com a situação, resolvi. Mas se você não tiver um profissional ali que está do seu lado, que saiba fazer a contenção, ajudar e ajudar também no auxílio... Isso acaba atrapalhando. Atrapalha. É melhor você atender só. Né? Não é isso? É mesmo. Então, assim, eu digo, ai meu Deus do céu, eu digo para os alunos, aproveitem, porque olha quantas mãos aqui. Bom né? demais. Não é verdade? Olha quantas mãos aqui. Então aproveitem, queiram fazer, queiram dar o melhor, né? Porque aqui é realmente assim... o ambiente ideal. Ambiente ideal. E tem que saber. Tem que saber. A mesma coisa é por exemplo, um tratamento endodôntico. O paciente que chega na sua clínica, isso vale para qualquer dentista.
O paciente está com a pulpite. Você vai deixar o paciente sair com dor? Eu faço cirurgia, tá? Mas eu tenho que... A primeira coisa de um dentista pra mim é saber, pelo menos, resolver a dor do paciente naquele momento. Então, Tratar a assim, a urgência, mesma né? coisa da odontopediatria. Chega um paciente com dor aqui, uma criança, com a pulpite, ou precisa de uma extração, enfim, tem que remover. Você vai deixar a criança sair? Não. Você tem que saber pelo menos o mínimo, e aí você tem que ter um bom estudo na graduação, porque você tem que formar dentista antes de qualquer coisa, para você Boa. pelo menos resolver o mínimo. Isso. Ó, a daqui eu não consigo mais. Mas aí você vai no pediatra. Pronto, é o que eu digo para os alunos nessas aulas iniciais, né? Quando eles começam realmente o contato com a odontopediatria. Gente, muitos aqui eu sei que não gostam de criança, muitos eu sei que aqui jamais vão pensar em ser odontopediatras, mas, gente, vocês têm irmãos, vocês têm com vizinhos, certeza. vocês têm amigos, pelo menos uma orientação vocês têm que dar. Em algum Isso, momento orientação. você Em vai algum ter uma momento situação você. dessa. E outra coisa, vocês muitas vezes vão trabalhar em PSF, aí o que é que Vai vai escolher acontecer? quem que vai chegar. É, ó, essa Pelo criança que menos tá chorando não encaminhar. quero não. Poxa, Pelo amor de ensinar a Deus. escovar, orientar sobre uma pasta, curetar ali, colocar um material, isso daí é o Saber mínimo. encaminhar. Pois E é. orientar, né? Porque muitas vezes os pais estão precisando ali naquele De uma momento, não é informação. nada, é de uma informação. E aí Às vezes você- não é má vontade dos pais também, não. Às vezes é porque realmente eles não sabem lidar com a situação. Com certeza são E leigos. aí o odontopediatra entra como um professor ali de vida, Pronto. né? Também. É o que eu digo, muitas vezes nós somos os iniciadores da vida odontológica dessa criança. E eles chegam lá pra gente atender. Cheirosíssimos, cabelo penteado. É um acontecimento. É um um evento acontecimento, é um ali, né? evento, né? Que envolve ali a família toda aí com aquela lavandinha no cabelo, xuxinha, muitas vezes vestido novo. Bota a melhor roupinha pra Mas Bota a ir. melhor isso- roupa. E eu tô ficando velha. Olha aqui, eu me arrepiando de novo. Mas é Eu tô bonito ficando mesmo. velha e É massa, é emotiva, massa. né? Mas é isso aí. É isso que me move, né? E tira Essa foto de paixão, tudo, né? Porque ali é um evento, realmente. Não, pra né? eles é um acontecimento. É o passeio da semana. É verdade, é verdade. Mas, Dani, após 23 anos de profissão, Dani ainda tem algum sonho dentro da odontologia? Já conquistou tudo? Não. O que é que A você gente pensa sempre daqui pra busca frente? aprimorar, né? Sempre assim, aprender cada vez mais. Eu digo que é uma troca constante, que eu sou uma privilegiada de lidar com Sempre jovens. aprende coisa nova, né? Sempre aprendo coisa nova com vocês, né? Eu digo vocês porque a foi minha aluna, né? sim, lógico. E assim, eu digo, meu Deus do céu. Eu falo assim, quantos anos essa turma tem? 20, 22? Eu digo, meu Deus, eu podia até ser mãe desses alunos. Não é verdade? Então, assim, eu sempre quero o melhor nessa minha lida com os pacientes, vamos dizer assim, nesse Sim, meu trato essa com E isso eles. vai passando, né? Porque, por exemplo, ela já me falou de condutas suas Que a gente que eu já faz. usei. Aham. Ah, Então, meu esse pai, que coisa linda. esse processo de ensino, assim, abrange muito mais, né? No final das contas. E deve coisa ser massa você maravilhosa. marcar a vida de uma pessoa assim, né? Porque imagine, depois de tantos anos, a gente ainda fica Nossa. falando sobre isso, Não, né? quando eu encontro assim, né, na rua por aí, tia Dani, quando eu vejo já com 2 filhos, eu digo, Ave Maria, tia Dani, tá fazendo o quê? Tô fazendo medicina, tô fazendo odonto, tô fazendo engenharia, tô trabalhando não sei onde. Eu falo, oh, meu Deus do céu, mas que coisa boa ainda ser a É tia Dani pra gratificante, né? eles, né? Sim, sim. Isso é muito bom. Estou satisfeitíssima com nossa Ai, conversa. gente, eu Pra mim amei, foi- por mim eu Foi ficaria Passou maravilhoso. rápido demais. Foi, passou rápido. rápido demais. Uma troca muito boa, né? Pode Espero ter a que parte tenha 2, gostado. né? Tem Pode mais ter a parte coisas pra gente 2. conversar. Podem me chamar. Eu digo logo, a Priscila me convidou, eu. Sim! Né? Precisa nem Jamais pensar muito, poderia. Tia Dani está nas redes sociais? Não. Não está. Nada, nem Olha, Instagram? Olha, agora ela vai Vocês acreditam Facebook? nisso? Vocês acreditam nisso? Instagram eu nunca nem tive. Você fala, você bota alguma coisa no status do WhatsApp? Boto! Comecei a colocar um dia desse. Então vai começar, daqui a pouco vai pro Instagram. Então, ó, vai estar no status de Tia Dani aqui o nosso podcast, ó. Então não pode deixar o número, né? Não pode deixar o número. Uma coisa linda, gente. Onde é que você trabalha pra gente... Na UFAL. Na FOUFAL. E faz consultório privado também. Muito pouco hoje em dia. Hoje sua vida é mais É relacionar. acadêmica total, né? Um freiozinho ou outro, mas assim, o meu foco realmente é a FOUFAL. Coisa boa. Maravilha. Muito bom ter Deve pessoas... ocupar bastante tempo, né? Oh, Oh, Imagino. eu digo, meu Deus do céu, como eu sou privilegiada, né?
de ter essa oportunidade de Fazer do que, fazer gosta, o que né? eu gosto. Ai, como é bom assim, você acordar de manhã, tomar um banho, tomar seu café e saber, eita, hoje eu vou Vai lidar, impactar a vida de alguém. Né? Todos os dias, vou todos os dias, é fazer o que verdade. eu gosto. Sim, muito, muito, muito bom. Doutor Luiz, onde é que eu te encontro nas redes sociais? Dr. Luiz Cardoso no Instagram. E, por favor, né? Se inscreve no canal. O pessoal fica assistindo o podcast. Todo dá lá mundo um comenta. monte de visualização e ninguém se inscreve. Vou Que aí mandar depois a Maria no Alice outro- se inscrever. Pronto, já bota ela no YouTube lá pra fazer. Segue a gente nas redes sociais, curta, se inscreve e compartilha também com alguém que pode ser impactado também pela Dani. Com certeza. Gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Pense numa alegria. Prazer todo nosso. De verdade. Foi muito bom. Vocês me encontram em Priscila Vital F lá no Instagram. Lembrando que esse episódio vai estar lá no @odontalk, no YouTube e no Spotify. Todo mês tem 2 episódios novos pra vocês, tá? Massa.